2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor para a tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento do homem com uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar o certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. O meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele ia entrar numa terra que era fortificada. Ele ia entrar numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus.
Fala, campeões! Gente, que saudade que nós estávamos de fazer o Explosão Cast, mas a nossa vida tá mega corrida, vários estados, e a gente continua no nosso propósito, é milhares de pessoas crescendo, prosperando e vencendo com Jesus. E eu tô do meu lado aqui, a mulher mais linda do meu mundo, a minha esposa. Te amo, minha gata! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Explosão Cast. Nós estávamos realmente com muita saudade de estar aqui com vocês. E hoje nós trouxemos um casal aqui campeão para contar um pouco da sua história. O Júnior, líder da unidade Nova Campinas, começou a trabalhar aos 12 anos e desde cedo aprendeu o valor do esforço e da determinação. Aos 16, iniciou sua trajetória no mundo dos negócios, passando por diferentes empreendimentos que moldaram sua visão e propósito. Hoje, aos 39 anos, casado com Natália e pai do Bernardo, Gabriel e Rafael, Júnior lidera a Ademicon Nova Campinas. Encontrou na Ademicon uma missão que vai além da liderança: formar profissionais, inspirar sonhos e transformar vidas, ajudando pessoas a acreditarem em si, mesmo alcançarem seus objetivos. Natália tem 37 anos, é formada em nutrição, casada com Júnior e mãe do Bernardo, de 15 anos. A sua maior motivação cristã, acredita que tudo acontece no tempo e no propósito de Deus. Atualmente lidera a loja Ademicon Nova Campinas, uma nova fase em sua vida que tem impulsionado seu crescimento pessoal e profissional. Para a Natália, a Ademicon tem sido um verdadeiro instrumento de transformação, desafiando a romper limites e provando que com fé, trabalho e constância é possível alcançar grandes conquistas. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado. Obrigado. Por favor, se apresentem. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra para nós, né? Queria agradecer, chefão, agradecer a Sá pela oportunidade, não só de estar aqui no Explosão Cast, mas de estar na Ademicon, uma empresa que está transformando a nossa vida, né, amor? Verdade. Obrigada, gente. Obrigada. Tô meio nervosa. Mas obrigada. É o que o Júnior falou. A Ademicon verdadeiramente está transformando a nossa família, primeiramente, e a nossa vida. Obrigado pelo sim de vocês. Que isso, gente. Para nós é uma honra poder caminhar com vocês. E eu já quero começar, para a gente entender quem que é o Júnior e a Natália. Quero contar um pouquinho de vocês antes da Ademicon? Quem que eram vocês? O que vocês faziam? Onde vocês moravam? Sim. Quer começar? Não, comece você. Vamos lá. Eu, como a Sá falou no início, comecei a trabalhar com 12 anos, né? Eu já tive uma veia empreendedora e, na realidade, uma coisa que eu agradeço muito a Deus foi que meu pai sempre me ensinou a trabalhar muito, chefão. E isso eu acabei me identificando muito quando eu vi você falando, né? Porque hoje a gente tá num mundo que a gente escuta falar que não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, né? E isso eu acredito que está contagiando os nossos jovens, né? A nossa adolescência. Então, meu pai me colocou para trabalhar desde cedo. E trabalho duro, mesmo sendo junto com ele muito duro, né? Ensinou a empreender, ensinou que eu não poderia ser acomodado, né? Meu pai é uma pessoa que veio, né, da roça mesmo, sabe? De realmente morar naquelas casas. Ele veio do Paraná, né, morar naquelas casas de madeira. Pau a pique, igual falava. Ele falou que tinha uma fresta que passava um frio, assim, um gelo que, meu Deus do céu, ele tinha que carpir isso 4h30, 5 horas da manhã. Então, e veio para cá, para São Paulo, e teve uma luta muito grande para conquistar, né, o que ele conquistou. E ele ensinou a gente desde cedo. Aí eu tive restaurantes, sorveteria, bar noturno, e entre outras, depósito de material de construção, entre outras coisas. Então, algumas coisas deram certo, muito certo, outras coisas deram errado, muito errado, né? Quebramos algumas vezes, né? Passamos por vários momentos aí bem difíceis nas nossas vidas, mas eu acredito que tudo que a gente viveu até aqui foi para forjar a gente e foi para a gente chegar no lugar que a gente está agora, que é para ajudar pessoas, viu? Cara, eu acredito 100% nisso, sabia? A Bíblia fala que tudo que acontece na nossa vida, não há nada que não aconteça que não seja permissão de Deus, né? Então, tudo que acontece na nossa vida, para chegar à maturidade, a gente ganhar visão, a gente aprender a lidar com os problemas, né? A gente só cresce e prospera vencendo os problemas, né? A gente costuma brincar que o gigante te promove, né? Mas é uma realidade. Quando você vai ver a vida de Davi, quem promoveu o rei Davi foi o Golias. Exatamente. A hora que ele enfrenta o gigante, ele é promovido. Promovido ao quê, Filipe? Que a Bíblia fala que ele vai casar com a filha do rei. A Bíblia fala que a família dele não vai mais pagar impostos. Então, a partir daquele momento, ele foi promovido a algo. E a
acho que a maior luta que eu tenho hoje com os jovens de hoje é os jovens achar que a vida é muito simples, muito fácil. Não precisa trabalhar muito. Sim. Meu pai, 4h40, me lembro até hoje, ele batia na porta, nossa casa era dessa forma que você falou, era de pau a pique. Eu olhava assim, eu via as frestas lá fora, eu e meus irmãos, e meu pai falava 4h50, 4h40, filho, acorda. Eu falava, pai, é 4h40. O passarinho já comeu, já tá com o pé sujo. Vai trabalhar, vai correr. Exatamente. Quando a gente fez 12 anos de idade, meu pai chegou e falou assim, filho, a partir de hoje tá aqui, ó, a água, a luz é tua. Porque se você não aprender a pagar a água, a luz da casa do seu pai e da sua mãe, você nunca vai pagar da sua casa. Se em 90 dias você não pagar, você tá na rua, você vai se virar. Será que ele teria coragem de fazer isso? Não sei. Mas eu sei que no segundo mês eu já estava pagando água e luz. Sim. Então me ajudou a criar responsabilidade, né? Sim. Parabéns, é isso, eu acredito 100% nisso, né? Eu creio, eu sempre sou grato, né, a isso. Meus pais, eu cresci com pais divorciados, né? Então eu tive uma educação mais pela minha mãe, um cuidado mais feito pela minha mãe, mas essa parte que meu pai me ensinou, e ensinou todos os meus irmãos, todos lá em casa começaram a trabalhar com 12 anos. E hoje, chefão, eu agradeço a Deus por quê? Porque eu vejo muitos amigos meus de infância que têm dificuldade de trabalhar. É isso. Dificuldade. O cara não consegue, acha que é loucura a gente fazer o que a gente faz. Né? Acho que é loucura a gente sair 7 horas da manhã, né, amor? Sair às vezes 6h30 da manhã, 5 horas da manhã, às vezes, quando a gente vai pra Campinas. Hoje cedo que horas hoje? 6h30. Não, 6 horas, né? Acordamos 6 horas. 6 horas. Mas a gente sai, a gente vai pra Campinas, a gente sai 5 horas, a gente sai de casa. É isso. Né? Mas o pessoal acha loucura. No dia do fechamento, eu fui pra rua às 6h30 da manhã, eu cheguei em casa, eram 11 e pouco da noite. Travado. Eu tenho problema na coluna. Tenho 5 hérnias de disco. Nossa. Eu cheguei, a Natália falou, Júnior, o que aconteceu Parece com você? ter dado o piripaque do Chaves. Eu tava assim, ó, torto. Mas por quê? Por conta dessa transição, chefão, de ir para Campinas, de montar a equipe, a gente perdeu um pouquinho do processo que a gente vinha fazendo, então eu fiquei meio assim, até a gente adaptar. Daí eu falei, Natália, como eu sempre falo para ela, quem dá desculpa não dá resultado. É isso. Quem dá desculpa não dá resultado. Aí eu falei, a gente tem que vender não sei se pode falar. Pode. A gente tem que vender 1.700.000 hoje. A gente está atrasado no nosso normal. Sim. Porque, graças a Deus, chefão, primeiro, pela misericórdia de Deus, e segundo, pelo que a gente tem visto que vocês falam, e terceiro, porque a gente tem feito também o papel. Top. Graças a Deus, todo mês a gente tem batido a meta. Aí eu falei, amor, a gente está atrasado, tem que vender 1.700.000. Da onde que vai? Sai. Eu falei, fica tranquilo que vai dar. É isso. Vendemos 1.800.000 e subimos no palco. Parabéns, batemos gente. a meta. Naquele dia, eu cheguei torto, mas a gente cumpriu o que a gente, né, se determinou, o que a gente realmente se comprometeu em fazer, né? Gente, olha que legal. A nossa gestão macro, a gente tem mais de 2.000 vendedores trabalhando com a gente hoje, os consultores financeiros. E cada um de nós temos uma meta mensal. Qual que é a nossa meta mensal? 4 milhões de vendas no mínimo. Por que, Filipac, 4 milhões de vendas? Porque a gente tem um chamado de formar milionários com Jesus. E o 4 milhões de vendas, ele vai formar pessoas milionárias, onde elas vão prosperar demais. E o Júnior e a Nath nunca deixaram de ficar uma vez vendendo abaixo de 4. Pelo contrário, todo mês acima de 4 milhões. Parabéns, vocês Obrigado. São referentes demais. Tá? E isso Chapéu, só complementando, eu acho que é a importância de ter essa meta. Acho importante demais. E quando vocês subiram para 4 milhões... Eu quase enlouqueci. Eu tô doida pra subir essa meta aí, só pra avisar, vocês. Tem tempo já. Quem tá segurando é ele, mas eu tô doida pra aumentar essa meta. Agora, janeiro de 2026. Eu já senti no sábado. Um toquezinho. Aproveita os 4, porque em janeiro nós vamos subir a meta. Mas a importância de ter essa meta. Porque, assim, por mais que a gente busca todo dia, se a gente não tivesse esse parâmetro, pode ser que naquele dia eu não ia me esforçar tanto assim. Eu falei, eu não vou parar até a gente bater pelo menos os 4. Eu não vou parar. Isso é muito importante. Ajuda muito. O profeta Abacuque, ele fala na palavra de Deus que a gente tem que ter algo escrito nas madeiras, que é onde você passe, você enxergue. Muitos coaches usam isso para o quadro dos sonhos. Sim. Mas eu não gosto muito de coach, eu não gosto de mentor. Eu acho que meu mentor é Jesus e meu coach é Jesus. Nós temos que ter líderes, sim, mas não uma pessoa, acho que talvez que queira ganhar dinheiro em cima de você, sem talvez nem ter autoridade. Não fez nada na vida e quer nunca viveu e quer ensinar você a ganhar dinheiro. Sim. Eu sou contra isso. Mas só que assim, quem não tem meta não tem resultado. Porque a meta, ela faz você sair do lado A até chegar ao lado B.
Cara, qual que é a tua meta de imóvel? Qual que é a tua meta de carro? Qual que é a tua meta salarial? Sim. Qual que é a tua meta de realização de sonhos, conquistas, viagens? Eu acho que nós temos que ter metas. E outra coisa, eu acredito 100% que as nossas metas têm que ser ousadas. Por quê? Se nós cremos num Deus que pode fazer infinitamente mais que nós imaginamos ou pensamos, como que a minha meta vai ser pequena? Sim. Né? Como que eu não vou sonhar em conquistar algo maior? Depende do... Beleza, consagramos a Deus, show. Agora depende do meu esforço, do meu trabalho, da minha entrega diária. Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês, depois eu vou deixar minha esposa fazer a pergunta. Qual que era o tempo que vocês chegaram na Demicon? Como que estava a vida de vocês? Quando vocês chegaram para conhecer a marca, como é que estava vocês como casal? Como é que os sonhos de vocês, a prosperidade de vocês? Qual o tempo que vocês estavam vivendo? Quer falar? Na verdade, eu acho que estava na pior fase da nossa vida, quando a gente chegou. O Júnior tinha uma empresa, a empresa faliu, e a gente estava no zero do negativo, não era nem zero, do negativo. E hoje eu vejo que a Demicon, primeiramente, ela muda a sua mente assim que você chega. Porque aí você vê que você vive num mundinho limitado, num mundo que... Meu Deus. Que verdadeiro é aquilo, é trabalhar, pagar conta, né? Sobreviver, é isso. Eu falo, a gente brinca que o Júnior é o racional e eu sou espiritual. Às vezes ele fala, você é muito espiritual, eu falo, você é muito racional. Então tem que ter um um equilíbrio. Porque eu venho de uma família que é normal você ganhar 5 mil reais, pagar as contas e viver, normal. O Júnior não, o Júnior sempre foi muito sonhador, sempre quis muito, sempre aventureiro. Eu ficava, meu Deus. Então é sempre esse meio termo. Eu não aceito, chefão. Ela fala que eu sou intenso demais. Em tudo que eu pego, eu sou intenso demais, mas eu não aceito. Eu acho que ninguém nasceu para viver o mediano, o medíocre. Né? Concordo. A gente é filho amado de Deus, então eu acho que a gente tem que viver o melhor dessa terra, assim. A gente está aqui para viver o extraordinário. E o que tira a gente de viver o extraordinário é o desconforto, né? Isso. Porque o conforto faz a gente entender que aquilo que nós estamos vivendo é bom. Isso. Né? Então, quando a gente entende que... Vamos pegar todos os empresários de sucesso. Vou usar um exemplo de um cara aí, chamado João Adib, da CIMED. Cara, gente, segue esse cara na rede social, eu nem conheço ele, mas para mim ele é o melhor vendedor do mercado. Cara, o cara é bilhardário. Ele, 5h30 da manhã é a primeira reunião dele, 6h30 da manhã, a última reunião dele é meia-noite, gente. O cara visita, agora ele fez um plano nos 90 dias, visitar 300 empresas dele. Cara, o cara não precisava fazer isso. Sim. Só que assim, o que ele mostra pra gente, o que ele entendeu? Que a prosperidade não tem a ver eu iniciar bem. A prosperidade tem o meio bem e eu terminar bem. A Bíblia fala que não é o início das coisas que importa, mas sim o fim delas. Sim. Então, as pessoas, quando chegam num nível de prosperidade, ela entra na zona de conforto. Sim. Só que o que faz eu continuar crescendo é o quê? É o desconforto. A gente brinca lá em casa, nós somos gratos a Deus pelo que estamos vivendo, mas nós cremos que Deus tem algo maior para nós ainda. Sim. Porque é esse maior que me move, é esse maior que faz eu querer lutar mais, é esse maior que faz eu correr mais, né? E é isso que tem que deixar a gente inquietos, né? Vocês participam do nosso treinamento de liderança, né? Qual que é o meu trabalho? Cara, deixar o povo inquieto. Sim. Cara, dá para ir mais, dá para fazer mais, dá para bater mais meta. Cara, eu me lembro quando a gente falou que ia vender 100 milhões por mês, né, amor? Todo mundo riu da minha cara. Eu me lembro quando eu falei que ia vender 200 milhões por mês. Você tá maluco? Eu vender mais que estados. Cara, esse mês a gente vendeu 830 milhões. Não. A gente vendeu mais que estados. Pode juntar vários estados juntos. Um bi é esse ano ainda. Um bi é esse ano. Com certeza. É esse ano. Mas olha que loucura. Mas se uma pessoa não tivesse posicionado que era palpável vender 100, a gente nunca chega num bi. Sim. Nós temos que ser esse que não aceitamos. Cara, somos gratos, mas tem algo melhor da parte de Deus para nossas vidas. Mas eu acho que é isso, chefão, que é o diferencial da gestão. Porque assim que você chega, você depara com um monte de gente falando a mesma coisa. Não, porque eu vou prosperar, porque eu vou crescer, porque isso. Aí loucura, você fala, né? Eu também vou. Se eu tô aqui, eu também vou. Não tá tem todo como. Mundo, né? Então eu acho que é isso que impulsiona a gente. Ela tava falando, só voltando um pouco, ela tava falando que a gente estava na pior fase da nossa vida. Quando a gente fala na pior, é na pior mesmo. Porque a gente tinha empresas e a gente tinha um ganho, assim, pro mercado, chefão, dentro da Demicon eu já vi que não é mais. Mas pro mercado, é um ganho ótimo, 35, 40 mil por mês. Maravilhoso. Tá acima de 1% do mundo. No mercado. Dentro da Demicon não, viu? Mas no mercado. Então a gente já tinha um ganho bom. Do dia para noite, não é que a gente foi abaixando um pouquinho. Do dia para noite foi de 35, 40 para 0.
Meu Deus. 0. Meu Deus. Com 3 filhos. Né? E a gente chegou num estado que nós perdemos um apartamento e fomos morar de favor. Nós fomos morar na casa da mãe dela. Né? Então, nós chegamos num jeito muito quebrado. Muito quebrado. Né? A gente chegou... A Natália até falou lá no treinamento que a gente foi ao Alphaville. Né? A gente não tinha dinheiro para ir para o treinamento. Aí eu falei para ela, e como ela falou, eu sou muito intenso, eu acredito muito. Na hora que eu vi, apesar de quando eu cheguei, depois eu vou falar isso, quando eu cheguei, eu falei, cara, isso é um golpe. Eu não tô acreditando. É pirâmide. Eu falei, não, gente, isso aqui, esse negócio de povo com carro bom, tal, eu falei, isso aqui não... Você sabia que já falaram já que é uma seita? Fala o Felipac montou uma seita, verdade, cara. Então, aí primeiro eu achei que era... Depois que eu vi realmente que era, que eu fiz a conta, caiu, eu falei, gente do céu, isso aqui é maravilhoso. Mas antes, eu acreditei muito. Eu falei, amor, vai ter que ser aqui. A gente tem que... Júnior, mas como que nós vamos fazer? A gente tava sem coisa para comer dentro de casa. Parece que sabe, que é mentira a gente falar isso, que existe... Mas é isso. A gente tava sem a gente fala mistura. Sem mistura para comer dentro de casa. Então, tava uma dificuldade. Eu falei, amor, a gente perdeu o apartamento, levou as coisas tudo para casa da mãe dela. Eu falei, a gente vai vendendo as coisas. Aí, pra gente ir pro treinamento do dia 1º, olha que forte. A gente vendeu uma geladeira. Eu anunciei, a gente vendeu a geladeira por 30% do valor que era a geladeira. Ela falou, meu Deus do céu. Não, mas aí você pensa, ele chega num dia, eu vou vender consórcio. Eu falei, meu Deus do céu, agora ferrou tudo. Porque como que vai vender consórcio, gente? Eu nunca tinha ouvido falar em consórcio, eu nunca tinha ouvido... Não, mas é assim, assim, assim. Eu falei, misericórdia, agora vai. Aí vamos lá conhecer, e vai conhecer. Mas, Júnior, mas você tá vendo o povo tudo rico, a gente pobre, não tem nada. Não, vai dar certo, vai dar certo. E o homem levando a geladeira e eu falando, Senhor da glória, meu Deus, o que vai acontecer? Porque ela fala nela, falando, nossa, agora a gente não monta a nossa casa. Agora eu não vou mais recuperar, né? Ele, não, vai dar certo, você vai ver, a gente tem que acreditar. Aí daqui a pouco chega nela, amor, ó, o fogão. E foi indo. Foi indo. Gente, você sabe a nossa história? Da cortina, né? Não, mas a cortina foi o último nível, né? A Sayuri, ela é fotógrafa. E aí, quando a gente retorna do Japão, ela trouxe várias máquinas fotográficas, várias. O que fez a gente aguentar os primeiros 6 meses da Demicon, porque a gente não tinha dinheiro, a Sá todo mês vendia uma máquina fotográfica e uma lente. Aquilo ali pagava o nosso aluguel, a gente morava na favela, na periferia. Sim. Colocava gasolina no carro que a gente tinha e ajudava a gente a comprar a mistura. E ir pra rua, né? Cara, se a gente não tivesse as máquinas, a gente não tinha conseguido. Meu Deus. Não tinha conseguido. A cortina foi o último nível. A gente tinha vendido tudo já. A gente não tinha nem colchão de dormir, 2 edredom. A Sá foi lá e vendeu a cortina pra gente almoçar. Aquele dia, eu falei, meu Deus, que agora se não der certo, tem que dar certo, nem que eu não durma mais. Tanto que eu falo de gente, vai dar certo. Se eu não tiver que dormir mais, eu não vou dormir para dar certo. Porque nesse dia eu falei, cara, agora tem que dar certo, não tem como não dar. Né, amor? Maravilhoso. E aí a gente colocou o coração, chefão. Eu falei, ó, a gente vai vender, né? A gente tá vendendo as coisas. Mas vai dar certo, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Daqui a pouco, ainda falei para ela, daqui a pouco a gente vai estar sendo levantado, nós vamos chegar a ser gestores, nós vamos... Amém. Eu já sou, chefão, eu falo para ela, nós vamos ser sócio deles. É isso aí. Nós vamos ser. É isso. Mas eu sabia, Júnior, você falando aqui agora, essa fome de vontade de vencer, sabe? É algo que você não consegue embutir em ninguém. É isso. Quando alguém me pergunta, o que você não consegue ensinar? Eu falo, a fome de vencer. Eu consigo ensinar tudo, processo, consigo ensinar tudo que a gente viveu, aprendeu, mas a fome só depende de você. Meu Deus. É por isso que vocês estão em tão pouco tempo onde vocês estão. Porque isso, ou você tem ou você não tem. E se eu pudesse transferir isso para alguém, era isso que eu ia transferir. Nossa. Porque isso você não consegue ensinar. Não se ensina a aprender no sala de aula, nem em vivência. Se ela não tiver isso, ela demora anos. Que é uma coisa que você falou do pessoal da roça, né? Eu também vim de uma família da roça. E o que a roça ensina, por que o pessoal é tão resistente, eles perseveram tanto? Porque eles aprenderam a trabalhar com a resiliência. O plantar e o colher é a resiliência. Você tem que ter paciência, você tem que ter zelo, você tem que cuidar. Se caso contrário, você perde toda uma lavoura. Verdade. E isso, quem cresce no meio da roça, você já vem com esse DNA. E a gente só embute onde nós estamos. É isso. Nossa.
Já pode parar o podcast por aqui. Nossa. Falou tudo. Isso. Lição de vida. Né? E hoje, já me deu um treinamento que ela nem sabe. E hoje... Já vai dar o treinamento lá, vai embutir. Amanhã eu uso isso aí. E hoje, falando da parte boa, né? Hoje, graças a Deus, a gente está há 11 meses e a gente já vendeu mais de 40 milhões, chefão. Nossa, que bênção, glória a Deus. gente. Então, mas na batida de todo dia. Todo dia, chefão. Todo dia. Você não sabe o quanto que aquele vídeo que você manda todo dia... Cara, eu falo pra ela, cara, que loucura, esses dois. 5 horas da manhã eles estão indo pro Mato Grosso. Bom dia, campeões. Eu falei, que vitamina que ele toma? Eu falei, todo dia, cara. Todo dia vocês falam aquele bom dia, aquilo lá. Cara, aquilo ajuda a gente demais, né? Graças a Deus, a gente tá indo agora para Campinas, né? Parabéns, como líder lá. E a gente tá saindo do Tatuapé, que nos ajudou muito, tá? Sim. Né? Marcos e a Naira, meu Deus, Marcão. Uma benção, sensacional, né? Quando a gente chegou lá... Chama eles de graça, é muito querido. Nossa, quando a gente chegou lá, foi um abraço, é um paizão. Ele e a Naira, cara... Nossa, ele é... Cara, ele é maravilhoso. Então, a gente tá saindo do Tatuapé, que é uma loja de alta performance, né, chefão? Sim. Né? Uma das melhores do Brasil. Uma das melhores do Brasil. E a gente está saindo como os melhores consultores lá. Glória a Deus. Consultores número 1. A gente é lá. Nós estamos... Glória a Deus. Nós fomos os que venderam mais lá. Né? Tem uma pessoa lá que vendeu mais que a gente, que não é consultor, que é a Anne. É nossa líder também. A Anne é pauleira. Não, ela é braba. Ela é braba. Braba. Eu tava fazendo uma contratação essa semana lá, e eu vi o Lucas de uma forma que eu nunca tinha visto. Amor, eu vi o Lucas abordar as pessoas lá embaixo, ele vai conversando pela escada, vai contando a história da Demicon antes do treinamento. Aí eu chamei a Anne e falei, Anne, nunca vi ninguém fazer isso. Falei, cara, o Lucas tem que ensinar a fazer isso para as pessoas que estão iniciando a contratação. Algo sensacional. Aí, quando a pessoa ela chega faz o caminho, né? Nossa, cara, basicamente fica mais simples. isso. Nossa, maravilhoso. Muito bom. A pessoa não entra sem conhecer a empresa e o local que ela está É isso mesmo. indo aprender, Nossa, né? Isso é importante, hein, chefão? Ele dá um treinamento disso. Ele se especializou nisso. Não, ele é muito bom. Receber as pessoas Gente, lá eu fiquei e de treinar. boca aberta quando eu vi ele fazendo. Eu falei, cara, que sensacional que eu vi aquele... Naquela paz dele, que só ele tem. Só dando risada, só. Bonzinho demais. Mas, gente, deixa eu fazer outra pergunta pra vocês aqui. Então, vocês estão saindo agora... Amor, quer fazer alguma pergunta? Não, pode continuar. Estão saindo agora aqui do Tatuapé. Vocês têm 11 meses de empresa e estão indo para um novo desafio que é a Demicon Campinas. E a Demicon Campinas, a gente montou uma estratégia 7, 8 anos atrás que agora está funcionando. A gente está em Sorocaba, Sim. A gente vai estar em Itu, está alugando uma sala agora lá. A gente está em Indaiatuba, estamos já na construção da loja. E a gente vai estar em Campinas, a nossa ideia é abrir mais uma Campinas 2 e talvez ali Jundiaí, Vinhedo, aquela região também. Sim. Então, se você pegar ali, em torno de 40 quilômetros, vai ter 6 unidades nossas, 6 a 7. Vocês estão indo para a região certa, na hora certa, onde tudo está acontecendo. Qual que é o planejamento de crescimento de vocês? Chefão, na realidade, eu quero estar em todos os lugares que vocês permitirem que a gente esteja. Tá? Hoje, eu já rodo muito. Tá? Hoje eu rodo, chefão, em torno de 6.000 km por mês. É isso aí. Fazendo as vendas. O interior, todas essas cidades que você falou aí, eu já tenho clientes. Olha que forte. Todas. Já dá para fazer a venda de tabela, usa como base uma pessoa que está ali já para fazer outra venda. Então, a nossa intenção, né, acima de tudo, claro, que quando você chega, você quer a sobrevivência. Você fala, não, eu preciso, cara, me doar aqui, porque aqui tem que dar certo, porque senão a gente não tinha plano B mais. Acabou, a gente não tinha, ou dava certo ou dava certo. Por isso que eu falei, aqui eu vou grudar com o dente aqui, com faca na caveira mesmo, porque a gente vai fazer dar certo. Né? E agora a gente começou a derramar sobre as pessoas. Sensacional, né? É maravilhoso. Você só entende quando você vive. Porque pra gente, pro vendedor, eu acho que o êxtase, a euforia é você fazer uma venda. Isso te anima, te dá um ânimo. Agora, você ajudar alguém que está travado, fazer uma venda, meu Deus, que maravilhoso. Tem uma menina que estava que agora entrou na nossa gestão, ela já estava na Demicon, tá? Ela estava há 2 meses sem fazer uma venda. Quando a gente foi fazer a reunião com ela, eu, Marcão, o Lucas, a Bianca, ela parecia que ela faltou chorar na mesa. Ela falando,
Júnior, eu não sei, eu acho que eu não sirvo para isso. Eu já tava falando pros meninos que eu vou parar. E eu vi que ela falava bem, sabe, chefão? Que ela conhecia já do produto. Falei, não, vem aqui, vamos... Cara, esse mês agora, em uma semana ela fez 5 vendas de 100, 500 mil. Nossa, já, maravilhoso. Sabe? Já encheu o tanque, já. Nossa, agora, quem segura agora, ela me liga 11 horas da noite, vamos fazer reunião. Eu falei, vamos embora. É isso aí. Vamos embora, é gás, é gás. Mas isso é maravilhoso, porque a gente fica mais feliz. Mas isso, chefão, só é um reflexo do que vocês fazem, do que ó, a gente chegou, outra história, desculpa, viu, gente? Não, vai contando, a gente quer saber. A gente chegou, a gente se identificou, o Marcão e a Nara receberam a gente muito bem, mas muito bem. Aí no meu primeiro treinamento, quem deu foi o Lucas, de Sorocaba. O Lucas, aquele jeitinho mineirinho dele, falando mansinho. E eu tava ainda achando, eu falei, cara, eu acho que é golpe, isso, sabe? Muita coisa, uma coisa muito grande. Na hora que eu vi o Lucas falou sobre que você realmente precisa trabalhar, sobre o funil de vendas. Aí eu vi aquilo, eu falei, pô, aquilo ali me interessou. Tem uma métrica. Os caras não estão falando que você vai ganhar dinheiro simplesmente parado. Não, se não trabalhar, não ganha dinheiro. Isso. Exatamente. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, é interessante. E eu me identifiquei com o que ele falou. Fazer ligação, ir pra rua. Eu falei, ó, eu sou mais... Eu tenho 39 com cabeça de 60, chefão. Eu gosto do tete-a-tete. Eu não gosto muito do online. Eu gosto de estar presente, apertar a mão, dar um abraço. Eu gosto disso. Eu sou assim. Olho no olho, né? Nossa, eu gosto demais. Aí eu falei, cara... achei o que nós vamos fazer lá dentro da Demicon. Eu achei o processo. Aí eu vi um treinamento do chefão, o chefão falou exatamente isso. Gente, aqui, se você não trabalhar, não é o seu lugar. Se você não quer trabalhar muito, não é o seu lugar. Mas se você trabalhar, você vai prosperar. Eu falei, cara, isso é de verdade. E sabia por que eu falo isso? É de verdade. Sabe por que a gente fala isso? Para ninguém falar depois, mas o Filipá que me enganou. Não. Você pode ver toda a contratação que eu faço. Eu fiz agora no Tatuapé. Na quinta, eu acho, quinta ou sexta. Eu falei, gente, falar algo para vocês. Se você não trabalhar muito, aqui não é o seu lugar. Porque a gente não é seletista, somos empresários. E o empresário depende da sua entrega. Quanto mais ele entrega, mais ele prospera. Por que eu faço isso, gente? Para nunca ninguém jogar na minha cara que eu falei que é fácil. Sim. Que é simples, não é simples. É você fazer até dar certo. Sim. Então, já não é... Cara, é a melhor empresa do mundo, a Demicon. Não tem empresa melhor que a nossa. Mas para quem trabalha. Para a pessoa que não trabalha, não vai dar certo. Não adianta. Exatamente. Eu lembrei até de um pastor que falou, porque muitas vezes a gente também, né, nós somos cristãos, a gente gosta de espiritualizar tudo. É isso. Né? Tudo. Claro que a gente tem que ter o direcionamento de Deus. Mas tem gente, o pastor falou exatamente assim, o pastor falou, não lembro agora qual pastor que falou, mas eu lembro da frase. Ele falou, quem que mandou Davi matar Golias? Ninguém. Deus não falou para ele, vai lá e... senta o cacete no Golias. Não, ninguém falou para ele matar Golias. Mas Deus sabia que ele já tinha enfrentado o urso, sabia que ele já tinha enfrentado o leão. Deus deu a oportunidade dele estar lá. E ele tomou a frente com coragem, deu um passo de fé e foi lá e matou Golias. Agora, tem gente que está lá dentro, tem gente que a oportunidade está passando na porta e a pessoa está falando, ai não, Deus me deu uma direção. E está esperando Deus me deu uma estratégia para eu vender mais. Gente, você tem que ir para cima. Deus já está te dando a estratégia. Deus já te colocou naquele lugar e você está esperando ainda que ele faça. Foi o que nós fizemos, chefão. Porque eu vi o treinamento, eu falei, se eles fazem isso, eu me identifiquei com isso, nós vamos para lá. Aí, mais uma vez, a gente estava com... aí eu fiz a conta, a gente estava com a gasolina do tanque, a gente estava com o dinheiro do pedágio e a gente tinha R$80 na conta, chefão. Aí ela falou, misericórdia, como que nós vamos para lá? Porque ela tem que me segurar um pouquinho. Ela falou, como que nós vamos para Sorocaba? Sem dinheiro, Júnior, a gente tá sem ter... Eu falei, amor, eu preciso fazer isso, porque é assim que vai dar certo. Nós fomos para Sorocaba com esse dinheiro. Aí eu falei, R$80 eu tenho... Pelo menos vai dar pra gente almoçar e vai sobrar um dinheirinho ainda. A gente almoça um PFzinho, né? Tem Aí eu falei, tranquilo. Chegou lá, a Raira, ela atendeu a gente de um jeito, que eu vou falar pra você. Nós saímos de lá, quando a gente foi sair de lá, a gente entrou no carro, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. Ela falou, Júnior, cara, o que é isso? Isso não existe. Ela tirou um dia inteiro para ficar com a gente, uma atenção, recebendo... Porque assim, chefão, do mundo que a gente veio, você é o que você tem. E eu venho do mundo de comércio.
E principalmente o mundo da política. Meu pai sempre esteve envolvido com política. Lá você é o que você o que você tem realmente. No momento que você participa de uma eleição e você perdeu, no dia seguinte você já é tratado como nada. Meu Deus. Aí a gente chegou mais quebrado que arroz de terceiro. Sem saber quem a gente era, né? Mais quebrado, chefão. Ela atendeu a gente de um jeito que, meu Deus do céu, que vergonha, que a gente ficou constrangido. A gente ficou sem saber como lidar com aquilo. Aí, daqui a pouco ela tá lá, tirou o dia, chefão, tirou o dia. Daí ela falou assim, eu vou almoçar com vocês. Meu Deus, me deu um suador. Por quê? O Júnior me chama e falou, meu Deus, como que eu vou pagar o almoço da menina? Por quê? Porque, assim, não é machismo, chefão, mas eu fui ensinado assim. Eu sou assim também. Eu fui ensinado assim. Eu falei, Natália do céu, pelo amor de Deus. Eu falei, Jesus, comecei a orar. Eu falei, como que eu vou pagar? Porque a gente vai comer um PF. Como que eu vou levar a mulher pra... Aí ela chegou, levou a gente pra almoçar. Falou, daqui. Eu que vou pagar. Eu falei, não, pelo amor... Ela falou, se você desobedecer, você já não tá dentro da gestão, você já tá fora da gestão. Isso aqui como que ela falou? Não é uma ordenança, isso aqui é... Uma questão de honra. Não, mas ela falou que exemplo. Vocês passaram isso para ela. Direcionamento. Direcionamento. Isso aqui é direcionamento da SAI do chefão. Se você não obedecer, você já tá fora da gestão. Aí eu falei, não, tudo bem. Ele já me deu um ufa também, mas tudo bem. Mas, gente, de verdade, a gente vê o quanto eles amam a vida de vocês, sabe? O Lucas e a Rai, o tanto que ela falou de vocês, o tanto que vocês ensinaram, sabe? Ela tem uma admiração por você, sabe? Tanto que ela falou, cara, eu tento modelar a Sai em tudo. Cara, e parabéns. Vocês fizeram um trabalho excelente. Porque maravilhosa. Glória a Deus. Sobre esse dia, chefão. Como eu falo, eu oro pra tudo. Aí o Júnior falou, nós vamos lá em Sorocaba. Eu tinha ido uma vez só no escritório Tatuapé e pedindo confirmação de Deus. Senhor, será que é isso mesmo? Agora esse homem quer vender consórcio. Meu Deus, como que vai ser? E eu tive antes de ir, na noite de ir, eu escutei uma pregação sobre a escrava que teve filho com Abraão. Isso, foi... corrige se não foi. Mãe de Ismael Isso, mãe de Ismael. Aí, quando Isaac nasce, ela é expulsa da casa, né? E ela vai pro deserto. E fala que nesse deserto, ela tem a certeza de que ela e a criança iam morrer naquele deserto. Então, ela coloca a criança bem longe para não escutar o choro da criança, porque ela tem certeza de que a criança vai morrer. Aí a Bíblia fala que essa distância era a distância de um lance de arco e flecha. Era essa distância que ela colocou a criança. E depois fala que Ismael virou especialista em lance de arco e flecha. E nessa pregação aí fala muito disso, né? De você estar no deserto, de você não deixar o passado te dominar, as emoções te dominarem. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor seja muito claro comigo a hora que eu chegar lá. E que o Senhor me dê uma palavra. Gente, a Raira, ela é um ser fora do normal. Ela me tratou numa excelência, numa coisa. Aí o Júnior foi fazer uma reunião com o Adão, ficou só eu e ela. Sá do céu. Ela falou exatamente o que eu tinha pedido. Exatamente. Ela falou, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ela falou, eu tô sentindo de falar pra você. Eu falei, pode. Ela falou, não deixa suas emoções te dominar. E começou a falar tudo aquilo que eu tinha pedido. Eu quase desabei lá na frente dela. Eu falei, tá bom, Senhor, eu já entendi. É aqui mesmo, é isso mesmo. Nós saímos de lá, né, amor? Eu entrei dentro do carro. Eu falei, Júnior do céu, isso aqui não é normal. A pessoa desse jeito, com essa educação, com esse amor. Porque é o que o Júnior falou, a gente é acostumada as pessoas te tratarem, sair de lá encantada. Tá com dinheiro, ok. Tá sem dinheiro, e aconteceu com a gente, porque a gente quebrou algumas vezes, sabe? Não foi uma vez. Então, a gente já chegou a ter um nível bom e era muito bem rodeado de amigos, muito bem tratado. E quando ia lá pro fundo, as mesmas pessoas que te tratavam bem, as pessoas começavam a falar mal de você e te abandonavam. Cara, e aqui, eu até falei isso lá num dia no Tatuapé. Eu falei, e depois a gente percebeu que não era uma ou duas pessoas. Vocês trouxeram essa cultura para dentro da minha... Aí eu entendi que o que vocês estão fazendo é trazendo a cultura do reino para a terra. É isso. E realmente, sabe, não ter acepção de pessoas, tratar as pessoas bem, não negociar princípios. É isso. Cara, que negócio maravilhoso.
Não, é difícil eu me emocionar, mas eu fico emocionado de falar, de verdade, porque que negócio maravilhoso, que ambiente. Chegar, tá todo mundo orando, não tem palavrão e não tem ninguém querendo pegar a venda de ninguém. Cara, é isso. De verdade, Deus colocou a mão sobre a vida de vocês e eu acredito muito que a gente vai impactar. Pode parecer assim meio grande o que eu vou falar, mas eu acredito que a gente vai impactar essa nação. Amém. Essa nação, ô chefão, porque assim, não só contratando e transformando a vida das pessoas, também isso, mas pelos clientes que a gente tem, porque a gente também está trazendo educação financeira para ele e está transformando. Então, isso. Eu creio que vai ser um exército de pessoas que vão levar prosperidade para outras pessoas e a gente vai aumentar muito, e com isso vai ser muitas outras pessoas, os clientes afetados, que vão começar a transformar a vida deles. É nisso que eu acredito, é nesse propósito que a gente está na Demicon. E o nosso propósito, nós acreditamos que a prosperidade, o primeiro nível dela é chegar na nossa família. Porque se eu não tiver pelo menos para se manter, como que eu vou ajudar um segundo, um terceiro, um quarto? O segundo nível de prosperidade que nós concordamos, eu e minha esposa, é abençoar o reino de Deus. Sim. O terceiro nível de prosperidade que nós concordamos é a gente abençoar pessoas. Então o nosso foco qual é? Pessoas. Pessoas voltando a sonhar, pessoas voltando a conquistar, pessoas ajudando pessoas a comprar seu imóvel, seu carro, proteger seu futuro médio e longo prazo. Ninguém está pensando nisso. Todo mundo está achando que vai viver 200 mil anos e a verdade não é essa. A hora que hoje eu estou com 40, já estou me sentindo diferente que eu não tinha 30. Sim. Daqui a pouco vou ter 50, 60, 70, não vou ter o mesmo gás. Como é que vai ser meu futuro financeiro? Sim. Qual vai ser a proteção da minha família? Só que tudo isso, quando a gente coloca esses princípios, essa direção, esse formato nosso de trabalho, a gente coloca o quê, cara? Jesus. É isso. Ele é o dono do barco, ele é o dono da empresa, ele é nosso presidente, ele que vai nos direcionar, ele que vai abrir as portas. E se ele já abriu, nós já temos a vitória, só que depende da gente fazer. Então a gente depende de pessoas que querem prosperar, pessoas que querem vencer. Existe um caminho para isso. Qual é? Quebra de crença limitante. É isso. Cara, eu viro uma família igual a da Natália. Cara, uma família pobre, uma família humilde, ganhar 4, 5 mil por mês tá bom. O que a gente faz com 4, 5 mil por mês hoje? Vamos ser bem sinceros. Você sobrevive. Isso. Mas você vê as pessoas prósperas, elas começaram quase todas do zero e com uma vontade, uma sede de vencer que ninguém segura elas. Eu e a Sá, a gente sempre falou para todo mundo, sabe, com muita educação, né? Hoje a nossa liderança é mais de 200 líderes. Mas se todos eles não deixar de volta, nós começamos do zero. É isso mesmo. Porque a nossa fome de vencer, nós vamos honrar quem caminha com a gente. A luta deles é a minha luta. Cara, eu compro mesmo, eu sou aquele cara que vou na linha de frente. Mas se todos nos deixarem um dia, a gente começa de volta. Sabe por quê? Porque não é aquilo que o homem acha, é aquilo que Deus colocou sobre nós. É isso. E Deus colocou algo muito maior sobre nós. Então é isso, gente, que a gente não deixa perder. Isso que vocês falaram da Rai e do Lucas, hoje são os maiores gestores do Brasil. Eles são os gestores que mais entregam no país hoje, não na nossa gestão, nível Brasil. A hora deles é caríssima. Mas sabe por que eles pararam e se doaram por vocês? Porque um dia a gente parou e se doou por eles. Meu Deus. E um dia vocês vão parar e vocês já começaram, eles vão ter que se doar por alguém. Sim. É essa nossa liderança que a gente não quer que nunca pare, sabe? De você parar e falar, vem aqui, me dá sua mão, eu vou te ajudar, cara. Eu não vou largar a tua mão. Assar no fundo do poço, eu vou ajudar você a subir, não ajudar você a empurrar. Cara, vocês nunca participaram de um treinamento meu que eu falei no final, agora, ó, gente, eu vou dar um curso, eu vou ensinar para vocês o que eu não ensinei ainda, que eu vou cobrar. Não. É gratuito, cara. A gente dá de graça. Aí pagariam, viu, chefão? Quê? E não é pouco. Não, várias pessoas. Muito. Cara, várias pessoas já me procuraram querendo que eu fizesse, me dando muito dinheiro. Eu falei, não, cara, Deus mandou fazer de graça. Ah, mas aí você... Não, eu falei, cara, eu não vou me corromper por causa do dinheiro. O dinheiro, o Senhor Jesus ensinou eu a sair de fazer já. Eu sei fazer dinheiro. Eu faço dinheiro 24 horas por dia. Mas aquilo que ele me deu de graça, eu vou dar de graça também. E aí que o grande segredo da prosperidade. Talvez ainda vocês não tenham noção, mas vai ter milhares de pessoas dependendo de um sim de vocês, vocês já deram. Amém. Dependendo do posicionamento de vocês, dependendo do telefone às 10 horas da noite, dependendo... Natália, você pode me ajudar agora domingo, 6 horas da tarde? Posso. Qual que é o grande segredo? A gente não esquecer um dia o que fizeram pela gente. É isso. E aí muda toda a nossa vida. É isso. A gratidão, né? E você falou de replicar, chefão. Você vê, vocês fizeram pela Rai, eles
eles fizeram já pela gente, e a Lucimara e o Bruno também já fizeram pela gente, porque eles que passaram todo o caminho que a gente ia fazer. É isso. Outras pessoas que a gente também tem que falar, tem que honrar, porque o DNA, né? Acredito. Então é isso que eu tô te falando. Quando chegou lá, que a Rai tratou a gente assim, que a Lucimara pôs a secretária dela comigo, ó, você vai fazer... eu lembro até que a Lucimara falou, aqui a gente derrama sobre as pessoas. Falei, Júnior, isso aqui não é normal, gente, não é normal. Você acredita, Nath, que toda pessoa que vem trabalhar com a gente, que vem da área empresarial, a pessoa, todos, não teve um até hoje, chega, cara, vamos montar um curso. Porque nós estamos derramando de graça. Eu falei, cara, mas Deus não mandou eu cobrar. Deus mandou eu dar de graça. Cara, eu não vou cobrar. E aí, depois passa 6, 7 meses, a pessoa vem na minha sala. Cara, agora eu entendi, desculpa. Eu também vou derramar de graça. É porque é estranho, chefão. Lá fora, se você achou alguma coisa que você vai ganhar dinheiro, o pessoal esconde. Né? Aqui, você vai em qualquer loja, o cara toca um sino, vendeu 1 milhão, aí ele fala, manda no grupo, gente, foi assim, 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 o cara dá o passo a passo. Isso é loucura. Então, muita coisa, chefão, que a gente não estava acostumado. A excelência. Hoje você entra num banheiro, numa unidade... hoje parece que você tá comentando ontem no banheiro do shopping Iguatemi. Cara, o cheiro e tudo igual. Eu falei, é excelência demais. Na quarta passada, na inauguração da Nova Campinas, eu falei, Júnior, olha isso aqui. É tudo perfeito, é tudo muito, muito bem pensado. Não, assim. Eu já chego. Tanto que eu nem subi. Eu não sei se vocês viram, eu não subi. Porque eu já cheguei na parte de baixo e falei, não, peraí. Vamos ver como é que tá aqui, porque daqui a pouco tá chegando o pessoal da filmagem, tá chegando quem vai apresentar, né? A pessoa representante da matriz. Então vamos ver se tá tudo redondo. Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Vamos mudar isso de lugar. Essa sou eu. Aí depois que eu subi, que eu fui ver o buffet, falei, oi, gente, tudo bem? Oi. Porque não consigo. Não consigo ver uma coisa fora do lugar. Não, perfeito. E as meninas também que trabalham com você... Né, tem que fazer uma menção honrosa para elas, porque a Flávia, a Carol, a elas Mica... Elas são excelentes. Meu Deus, maravilhosos. É o DNA. Maravilhosos, DNA. É o que vocês estavam falando da Rai também. Tudo isso, chefão, é claro que vai do entendimento e do esforço de vocês, mas tudo isso eu creio que vem de Deus para vocês. Deus, né, vocês estão trazendo, é o que eu falei, a cultura do reino para a terra. Né? E se tivesse mais pessoas fazendo isso, cara... Você chega dentro do escritório, você se sente em casa. Parece que você mora ali, que é a sua família ali, que é a sua casa. É muito diferente. E você sabe o que é legal? A gente sempre trouxe isso, porque assim, vamos parar para pensar. A gente passa mais tempo hoje trabalhando do que na nossa casa. Sim, verdade. Cara, como a gente não vai deixar uma cultura de nossa casa dentro da empresa? Tem que deixar. Sim. Eu estava conversando com um pastor agora, eu falei bem assim, eu respeito o que o teu ministério, mas respeite o meu. Porque a minha cultura que a gente colocou nós somos pastores de empresa, o nosso chamado. Eu não sou pastor de igreja. Cara, só se Deus mudar lá na frente. Mas o que Deus entregou para mim é para pastorear empresas, empresários. Nós somos uma igreja fora das 4 paredes. Sim. Nós somos uma igreja dentro do escritório. Com certeza. Onde a maioria das pessoas se corrompe por impostos. Onde a maioria das pessoas, cara, começam a roubar ou enganar por causa de dinheiro. Já começa a olhar para uma mulher de forma diferente. A gente não se corrompe por isso. Sim. Então a gente cuida, a gente ama e manda para a igreja. É isso, nós indicamos. Falei, então, eu acredito que cada um tem o seu chamado. E o chamado que nós temos, como estamos abaixo da nossa visão, é o chamado de vocês. Sim. É impactar pessoas onde elas prosperem, elas vençam com Jesus. E se a pessoa não chegar com essa visão, ela não fica. Não fica. Não tem como. Não consegue, né? Não consegue. Não consegue. Nath, todas que não conseguem saem. Sai. Todas. Por quê? Não consegue. Não. Como você chegou num ambiente que não tem traição? Não, é loucura. Você chegou num ambiente que ninguém rouba a venda de ninguém no mundo comercial? Não existe em outro lugar. E o que é bacana é que é o que a gente estava falando. Você vê muitas pessoas replicando e vocês chegaram num nível, e eu concordo que é o ministério, e isso, o Filipac, porque é o seguinte, tem muita gente que a gente já viu que se converteu dentro da gestão de vocês, muita gente. E vocês estão evitando que muita gente também abdique da fé. Porque assim, a gente não pode, eu creio que a gente não pode estar... crer em Deus simplesmente pelo que Ele vai fazer por nós. Não. Mas a gente passa tanta dificuldade muitas vezes na vida que a gente acaba, às vezes, duvidando, criando uma dúvida no nosso coração. E o que vocês estão fazendo é resgatar pessoas que poderiam estar indo para o mundo e estar fortalecendo a fé dessas pessoas. Vocês estão ganhando vidas para Jesus. Você Glória pode a Deus. Muitas. E eu acredito que o nosso maior propósito é esse.
isso vai expandir, eu tenho certeza absoluta, de uma forma que... E olha como é forte isso, né? O nosso maior propósito de vida é ganhar almas para Jesus e fazer elas prosperarem com Jesus. É o meu chamar e daçar. Só que olha que legal, as pessoas que eu e a Sá vamos chegar, não é as que vocês vão chegar. Sim. Vocês vão chegar em muito mais pessoas do que a gente. Aonde vocês também vão mostrar que dá para prosperar, dá para vencer com Jesus. Imagina como vão ser milhares e milhares. A gente está num treinamento do dia 1 que está dando 2.000 pessoas, mas daqui a pouco vai dar 5, daqui a pouco vai dar 10. E a primeira agora estava todo mundo em... Tava lotado. Tinha 300 pessoas. Tava até falando sobre isso. Glória a Deus, 300 pessoas. Já estamos vendo um outro lugar, porque não está mais suportando. No Itaquerão. Verdade. Tem que ser no estádio. Só que a gente nunca vai parar o propósito. É isso que a gente precisa, sabe? Pessoas igual vocês que entenderam. Pra gente é um orgulho poder caminhar com vocês. Pra nós é um orgulho fazer. E eu acredito muito que Deus une propósitos, né? Amém. Eu creio. Em 2019, eu fiz um curso lá online que eu tava de um jeito, chefão, e ele pediu para eu escrever, falou sobre Ikigai, né, sobre os propósitos e tal, pediu para eu escrever com o que eu queria trabalhar. O que você faz que tá no seu coração, que você faria sem ganhar dinheiro, né? Aí eu coloquei assim, ser gestor de pessoas. Eu coloquei em 2019. Quando eu cheguei na Demicon, agora, eu não queria mais saber de pessoas, não queria. Quem teve empresa, o chefão, e vocês sabem muito bem, né, o tanto de tão traição, problemático que é, sabe? Né? E aí eu falei, eu não quero mais saber de pessoas. Então esse sonho ele tinha se perdido, tinha se apagado, né? E aí voltou tudo de novo. A gente resgatou isso e hoje o nosso propósito é realmente ser gestor de pessoas. Glória a Deus. De novo e fazer as pessoas prosperarem. E o engraçado, Tivão, quando você conversa com as pessoas, muitas vezes, para chamar para trabalhar, e às vezes a pessoa fala, não. Aí eu falo, Júnior, essa pessoa vai se arrepender tanto. Dá uma dor no coração. Assim, fala, meu Deus, ela não sabe a oportunidade que ela tá perdendo. Gente, eu sou muito sincero. É a oportunidade da vida. Me fala uma empresa que nos dá liberdade de trabalho. Cara, ninguém fica incomodando ninguém. Ninguém fica ligando para ninguém, metendo pressão na mente. Ninguém faz isso. Onde nós temos liberdade de trabalho, de vender um produto que, cara, as mulheres querem, os homens querem, os jovens querem, as pessoas querem comprar um novo carro, nova casa, a viagem, uma cirurgia. Então eu posso vender para todo mundo. O nosso produto pega 98% do PIB do Brasil. É loucura isso daqui. Só que assim, aí ainda você prospera. Cara, você prospera em paz. Sabe o que é em paz? Você não precisa mentir para vender. Nosso produto é o melhor do mercado. Sim. Maravilhoso. Então, eu acho que quando eu vejo isso, eu vejo, cara, como que a pessoa perdeu essa oportunidade de prosperar? Te dá uma liberdade, como diz o Lucas, liberdade geográfica. Porque realmente, eu falei, isso é maravilhoso. Um exemplo, meu pai está lá em Rondônia agora. Sim. Se eu for para lá visitar ele, eu vou vender todo dia. É isso. Todo dia. Você pode estar em qualquer lugar que você tiver que tem gente precisando do nosso... Inclusive, eu tenho já clientes em Rondônia também. É isso aí. Eu já tenho clientes lá em Rondônia. Lá tem um grande espaço. Então, te dá liberdade. E você falou de perder essa oportunidade. Eu fui lá em Itaquaquecetuba, eu fui atender uma pessoa, uma cliente. Ela falou, eu conheço essa empresa. Eu fui num treinamento dessa empresa há uns 4 anos atrás. Aqui em Suzano. Me chamaram para... Ela falou... Aí eu falei, nossa, então... E ela é cristã. Eu falei... E aí eu vi ela... Lá na igreja do pastor Rubinho. Ela falou... Eu falei, então você conheceu o nosso diretor lá, é o Leandro Filho. Eu conheci ele estava nesse treinamento. Aí eu falei, você não quis ficar? Ela falou, não quis. Eu falei, eu tenho uma notícia ruim e uma boa para você. Aí ela falou, qual que é a ruim? Eu falei, a ruim é que era para você estar milionário, era para você estar rico. Quem começou nesse período e trabalhou de verdade, hoje está rico. Tá muito rico. Tá rico. Ela, não me fala isso, brincou e tal. Eu falei, sabe qual que é a boa? Que você tá tendo essa oportunidade de novo, porque eu tô convidando você para participar de um treinamento. E, infelizmente, chefão, ela não veio. Cara, mais uma vez, ela não veio. E isso doeu no meu coração. Por quê? Porque eu vi a loja daquela mulher e eu vi que ela mesma falou que ela tá passando um momento bem difícil, bem difícil. E eu imagino o que ela poderia estar vivendo hoje, né? Há 4 anos atrás, ela teve um treinamento direto com o chefão. Quem teve esse treinamento e trabalhou forte, como que tá hoje, chefão? Ó o Lucas. É o Lucas. Meu Deus. Ó o Lucas, Meu Deus. O Christopher voando. Meu Deus. Então, né? E eu chamei ela de novo e ela recuou de novo. E você acredita que quando você fez esse curso em 2019, eu tava lá em Poá? Sério? Por quê? Porque eu fiquei 6 meses em Poá, Suzano e Itaquá. Eu comecei em São Paulo lá. Eu ficava dormindo no quarto do pastor Rubinho, né? O pastor Xisto, que ele estava em Ferraz. E aí em Itaquá estava o pastor Rubinho.
E aí eu dormia na casa do Xistro, num quartinho lá atrás da casa dele. Ele falava que era o quarto do missionário. Aí eu saía de manhã e ia com 2, 3 mulheres que estavam trabalhando com a gente. Dona Terezinha, você lembra? Lembro. Me levava na casa das tiazinhas, eu 100 mil nelas. 100 mil. Eu vendia 10, 12 cotas por dia. Meu Deus. Daí quando deu 6 meses, a gente se mudou para Caiaçá. Nessa época eu estava trabalhando lá. Eu estava começando em São Paulo. Eu estava começando a fazer o trabalho em São Paulo. Né, amor? Maravilhoso. Está no trânsito, tá na transição de se mudar. Transição. E você falando, né, das oportunidades, eu me lembrei no começo agora do podcast, você falando da dor nas costas, né? Tem gente que quando dói, para. E tem gente que quando dói, persevera. Né? Assim como você falou. E a oportunidade todos os dias está passando na nossa frente. E às vezes você não deu a chance para aquela oportunidade anos atrás, como agora, né? Essa senhora, você falou que encontrou novamente, está falando, vamos comigo de novo, eu pego na tua mão, vamos comigo? Tem uma oportunidade para você. Ela negou. Talvez daqui a alguns outros anos futuros, talvez. Isso é talvez, né? A gente não sabe os planos de Deus. Sim. A oportunidade bata de novo. Só que ela vai deixar de viver toda uma história que alguém está vivendo no lugar dela. Sim. Meu Deus. Né? Por uma decisão. Isso dói o coração, não dói? Eu imagino vocês que já passaram tudo isso. A gente vê muita gente entrando, né, amor, assim, e com potencial gigantesco. A gente olha assim e fala, meu Deus, essa pessoa é perfeita porque a gente já sabe, né, que vai dar certo. Sim. Não, se para pensar, a gente tem 2 mil vendedores hoje. Ficar. 2 mil consultores trabalham com a gente hoje. Mas passou 30 mil. Imagina, a gente faz contratação semanal há 11 anos. Sim. De cada 100 fica 2. Sim. Imagina, 98 tá jogando a oportunidade da vida, de mudar a família, mudar a casa, de não passar mais perrengue financeiro, ter uma boa escola para os filhos, um bom plano de saúde, honrar seu pai, honrar sua mãe. Meu Deus, chefão. Cara, a Bíblia fala que a única forma de eu envelhecer é se honrar o pai e a mãe. E pessoas perdendo as oportunidades. Isso, gente, você não tem noção quantas vezes eu chorei no carro. Falei, cara, eu não acredito que esse cara vai dizer não para a oportunidade. Não, eu imagino, porque doeu no meu coração aqui ver saber o que ela poderia viver. E eu olhei o cenário que ela está vivendo. Ela me falou e eu olhei o cenário que ela está vivendo. Eu sei que ela está vivendo um cenário muito difícil e que isso podia transformar a vida dela. Só que assim, chefe, entra na questão da gente espiritualizar tudo, sabe? Eu acredito que Deus ele só vai fazer o que você não pode fazer. É isso aí. Irmão, né? Eu sou cristão há 25 anos quase. Qual que é o erro para mim do evangélico? Que somos nós. Tudo espiritualiza. Cara, às vezes a pessoa chega e fala, mas Deus não mandou. Eu falei, tá, não mandou o quê? Trabalhar muito. Eu falo, por quê, cara? Se a tua família tá passando fome. Então Deus quer que teu casamento termine? Deus quer que você vire para um lado que a sua família daqui a pouco vai se desmanchar? Fala pelo contrário. Cara, eu creio 100%. Que tem que saber equilibrar nossa vida. Sim. Nossa vida espiritual, nossa vida familiar, nossa vida de trabalho. Mas um exemplo, se eu estou na quarta-feira trabalhando, eu tenho um cliente 9 horas da noite, é mais importante na quarta-feira para a igreja ou para o trabalho, se eu estou passando necessidade? Sim. O trabalho. Claro. Domingo eu vou estar na igreja. Só que as pessoas estão vendo tão religiosas. E outra, a gente está vivendo um tempo agora dos pastores, os pastores não querem mais trabalhar. Pastores agora de manhã querem ir para academia, querem orar... E não querem atender pessoas. Aí uma vez na semana atende pessoas. Cara, eu e a senhora atendemos pessoas 24 horas por dia. Sim. Sabe, gente? Cara, eu luto contra a religiosidade todos os dias da minha vida. Porque o que eu mais vejo é pessoas presas religiosas, destruídas. Gente chegando com 60, 70 anos sem R$1 na conta. Cara, fala que estudou para Deus. Fala, negativo, Deus não mandou você fazer isso. Cara, Deus mandou você cuidar da tua família está destruída lá atrás. E aí, no final, chefão, se ele tá no fim da vida e tá passando tudo isso, muitas vezes ele vai acabar falando, Deus, que isso? Ele vai acabar colocando a culpa em Deus. Mas, na realidade, Deus tem um caminho de prosperidade pra gente. A gente tem que dar o nosso passo. Né? Igual eu estava falando, eu acredito que Deus só faz o que a gente não pode fazer. O que você pode fazer é você que tem que fazer. É isso mesmo. Né? Ó, quantos discípulos tinha dentro do barco? O único que andou sobre as águas foi Pedro. Não foi por quê? Porque ele deu um passo de fé. Os outros, eles viram um milagre muito grande, então eles podem contar, mas quem viveu foi só o Pedro. É isso. Foi só ele que viveu, porque ele deu esse passo de fé. E o grande segredo é dar o passo de fé, né? É dar o passo de fé. Deus vai abençoando o seu caminho. Gente, estamos já indo para o final. Eu vou deixar minha esposa 53 minutos já. Minha esposa fazer a pergunta para esse final. Mas vai ter que ter a segunda, terceira, quarta parte com eles, né, amor? Com certeza. Tem muita coisa ainda que a gente queria perguntar, né? Isso. Mas vamos deixar para o próximo episódio. Que frase ou que palavra vocês deixam para quem está assistindo? Quer falar? Pode falar.
A minha é: vitórias ensinam pouco, mas derrotas são pedagógicas. Porque eu creio que é o que a gente falou desde o começo. Você tem que estar no deserto, você tem que estar para você ser forjado e ser impulsionado a viver o extraordinário. Porque senão você fica naquele mediano e nunca é impulsionado a viver o que Deus conquistou pra gente, né? Que é o extraordinário, viver o romper verdadeiramente dessa terra. Forte, hein? Sim. Meu Deus. A minha, chefão, é uma que norteia muito o que a gente vive todos os dias, né? Que é: o sucesso é a soma de pequenos esforços realizados todos os dias. Então, eu creio que essa frase é o que norteia muito o que a gente vive. Eu acho que o sucesso não cai no colo. O LeBron James fala que o sucesso é alugado e o preço é pago diariamente. Exatamente, é no que eu acredito, porque, né, como a gente já falou, né, hoje pregam que o sucesso vai cair no seu colo. Não é, ele é conquistado realmente. São os esforços todos os dias. E essa frase norteia a minha vida para eu levantar e caminhar e buscar o que a minha família precisa e qual é o meu propósito todo dia. E o legal é que isso é um dever nosso, né? Gente, para de terceirizar aquilo que você tem que fazer. Para de falar que é culpa do seu pai, da sua mãe. Não é culpa do seu pai, da sua mãe. A prosperidade, uma família de sucesso, uma vida real com Jesus, é você que tem que criar. Casal Explosão. Aquela câmera ali, agora vocês vão ter 30 segundos para estar contratando. Convide pessoas a trabalhar com vocês. Vai ter um QR Code de vocês. As pessoas vão entrar em contato direto com vocês. Por favor, fique à vontade. Eu vou falar especialmente para você que não está sonhando mais, que não está prosperando. Você que já teve um negócio próprio, que teve comércio e que já passou, que quebrou algumas vezes. Eu sei a dor que você está sentindo. Eu sei por tudo que você está passando. Eu passei por tudo que você passou. Tem muita gente aqui dentro. A gente tem ex-açougueiro, ex-Uber, tem ex-padeiro, tem ex-empresário e que estão prosperando, que voltaram a sonhar, sabe? A gente sabe como você fica, né, angustiado de não poder dar o melhor para sua família, tá? E eu estava passando por isso. Né, a gente perde até, chefão, um pouco da nossa hombridade. Demais. De não poder honrar a nossa família. Demais. Isso é muito triste e o homem costuma sofrer em silêncio, principalmente. Então, você que quer realmente mudar de vida, voltar a sonhar, voltar a prosperar, vem fazer parte da nossa equipe, tá? Clica aqui nesse QR Code, você vai falar diretamente comigo ou com a Natália e nós vamos te dar o passo a passo do que você tem que fazer para voltar a prosperar e sonhar. É isso. Gente, amorzão? Agradecer a vocês por esse momento, por ter aceitado o convite de compartilhar um pedacinho da história de vocês. Deus abençoe muito essa nova trajetória em Campinas. Amém. Que Ele envie pessoas direcionadas para vocês, que já tiveram experiências e para agora ter um novo capítulo na vida delas. Deus abençoe muito vocês. Amém. Gente, é uma honra caminhar com vocês. Nos perdoe alguma coisa, a gente vai errar, a gente não é perfeito. Só que vocês nem imaginavam, a gente já orava por vocês, né? A gente recebeu uma palavra que Deus ia mandar generais de todos os lugares do Brasil e do mundo. E a gente vê vocês como generais. Obrigado, tá? Amém. Obrigado mesmo. É orgulho caminhar com vocês. E nunca se esqueçam, tem milhares de pessoas dependendo da entrega de vocês diária. Amém. Nós que agradecemos. É uma honra para nós caminhar com vocês, chefão. Muito obrigado, chefão. Muito obrigado. Sai, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Continue prosperando a família de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Campeões, estamos finalizando mais o Explosão Cast. Gente, nós estamos em todos os streams, estamos no Deezer, no Apple, na Spotify, no YouTube. Entra lá, curte, segue a gente. Isso nos ajuda a engajar mais, a chegar a mais pessoas. A gente não faz isso daqui para querer ganhar dinheiro, nós ganhamos dinheiro trabalhando. A gente faz para impactar pessoas e mostrar que elas podem prosperar e crescer vencendo com Jesus, sem negociar princípios. E eu senti de finalizar com uma história para vocês hoje. Eu nunca fiz isso aqui. No Japão, a gente morou no Japão mais de 10 anos, tinha o melhor salmão da época. E chegou um momento que o salmão começou a ficar ruim. A carne do salmão não ficou mais boa. E eles foram pesquisar. E tentaram ficar um mês pesquisando e viram que o salmão não melhorava. E aí foram entender que o senhor que cuidava dos salmões, dos tanques de salmões, tinha falecido. E aí foram na casa desse senhor, pegaram um dos filhos, foram até o tanque, eles viram os salmões tudo dormindo lá, tudo tranquilo. O filho falou assim, pega um tubarão, filhote de tubarão, e joga aqui dentro.
A empresa que fazia o salmão, que cuidava dos salmões e vendia, falou, gente, vocês estão doidos. Se eu jogar aqui um tubarão, vai comer os salmões. Sim, alguns vão comer, mas a grande maioria vai fugir. E conforme eles estão em desconforto, vai voltar a ser a melhor carne. Sabe qual que é o grande segredo? Nós precisamos de um tubarão no nosso tanque para a gente crescer, vencer e romper. Que Deus te abençoe. Nós declaramos uma semana de sucesso sobre a sua vida e seja, mais uma vez, muito obrigado. Até agora tá com a gente aqui no Explosão Cast.